Negócios na pauta de volta. Hoje nós estamos falando sobre a importância da regularização fundiária para o desenvolvimento das cidades e do país como um todo. Quando a gente pensa nesse tema, é muito comum imaginar que somente imóveis podem ser irregulares, mas há diversos casos de bairros, comunidades inteiras nessa situação. Não é verdade, Arthur? É verdade, Dalva. E por esse motivo, muitas vezes o município não consegue levar infraestrutura básica a essas comunidades, como o saneamento e outras coisas mais. Então, vamos voltar aqui a conversar com os nossos convidados, o Emerson Macedo e o Raimundo Coelho. Bem, a gente estava falando aqui antes do intervalo, nós falamos aqui de muito regularização fundiária. Eu vou só quebrar um pouquinho aqui que a gente estava falando, Dalva, que me veio uma palavra desde o início aqui do programa, que é assim, tem sentido ainda eles falar de reforma agrária em vez de regularização fundiária? A reforma agrária é uma política pública bem ampla. A regularização fundiária é só uma ação da reforma agrária. Às vezes as pessoas imaginam que reforma agrária é dividir um território e entregar para as pessoas. Não é. Não é só isso, é isso também. Mas a reforma agrária ela prevê toda uma política pública voltada para o incentivo à sobrevivência de quem está assumindo aquele território. Não é a sobrevivência, é a vivência mesmo, né? Quer dizer, o desenvolvimento. Aí para isso é preciso todas as outras políticas que é necessário para desenvolver o território que vai ser ocupado, né? E essas políticas passam pela saúde, pela educação, pela infraestrutura, pelo crédito rural, que é muito importante, né? Agora, um dos defeitos da reforma agrária no Brasil, e especialmente aqui no Maranhão, é exatamente que só se pensa na reforma agrária pública, aquela em que existe uma política pública que delimita um território e assenta as pessoas, cada um no seu pedaço. Não é só isso. A reforma agrária, tem outra reforma agrária que acontece todo dia e as pessoas não percebem, que é a hereditária. Quantas pessoas nesse momento têm um território que os patriarcas deixaram, né? Pai e mãe, e os filhos estão dividindo, os parentes estão dividindo. Isso é reforma agrária, né? E essa reforma agrária que acontece todo dia, ela carece também de apoio, principalmente na custa dessa reforma agrária. Ela é muito cara, o cartório cobra muito caro, né? Então as pessoas preferem ficar ali trabalhando juntos, sem documento. Com todas as incertezas e inseguranças. As incertezas, né? É só recurso próprio, ele não consegue acessar o crédito rural, não consegue assistência técnica, não consegue capacitação. E aí a gente vê assim, poxa, o Baixo Parnaíba do Maranhão é uma região muito pobre, com muita terra parada. Parada por quê? Aquilo ali é de bisavós, entendeu? Aí os filhos foram abandonados porque cada um com um pedacinho não dava para sobreviver, terminam, depois aparece alguém com bastante recurso, compra aquela terra, né? Monta sua estrutura, tem estrutura, registra do cartório, tudo aquilo ali, pega a assinatura dos herdeiros, pouco de dinheiro para cada um e pronto. Existe uma reforma agrária que gera minifúndios, existe uma reforma agrária que depois gera o latifúndio, quer dizer, terras maiores, compra de vários. Ou latifúndios improdutivos também, né? Aí se torna. E aí a gente então acaba retomando, porque o doutor Raimundo acabou de mencionar a dificuldade que é a etapa do cartório, do registro, e aí a gente volta ao ponto da conversa que a gente falou que ia voltar no bloco anterior, né, Emerson? Você ia fazer um comentário a respeito disso e agora a gente pode então voltar ao ponto. Assim, Dalva, Arthur, Raimundo, o que nós temos efetivamente? Nós temos um processo que o Constituinte originário, lá em 88, ele pensou de forma muito ampla. E, infelizmente, os legisladores e os chefes de poder executivo, também do poder judiciário, durante muito tempo, não pensaram de forma tão ampla, foram pensando de forma segmentada. Então, chegava um governador, via um governante, melhor dizendo, via a parte social.
Então ele tentava fazer uma reforma agrária, tentando fazer justiça social para aquele território. O Poder Judiciário ele se limitava a ver casos concretos, discutir os problemas que chegavam através dos operadores de direito. E não se via a questão do desenvolvimento. Então a gente está aqui, negócios na pauta. Raimundo falou muito sobre essa questão dos sucessores, dos herdeiros, das pessoas que têm uma atividade empreendedora na mão e que não sabem o que fazer. Então hoje o maior ativo do Maranhão, eu digo sem temor nenhum, a nossa comissão ela trata de direito do agronegócio, é terra, o maior ativo do Maranhão. A maior fronteira agrícola do Brasil hoje está no Nordeste, né? Já se passou a fase do Sudeste, do Sul, Centro-Oeste, Matopiba se falava muito. Hoje, por exemplo, o Ceará já produz trigo. Então, a tendência é que o Nordeste ele seja a última fronteira. Então, o que nós temos efetivamente que trabalhar é o desenvolvimento como um todo. E aí nós vamos ter a política agrícola, que há um capítulo na Constituição, se você pegar o artigo 195, que vai tratar disso, reforma agrária, vai tratar de regularização fundiária, você vai ter fatores urbanos e fatores rurais, que precisam ser tratados de forma diferente. E eu acho que o mais interessante do que a gente está discutindo agora é como todos esses atores que são importantes para isso podem contribuir. Como que o produtor rural, pessoa física, ele pode contribuir para isso, como o Poder Judiciário ele pode contribuir para isso, como os municípios podem contribuir, como o governo do Estado e o governo federal também. E eu friso isso porque hoje a gente já percebe um amadurecimento. A regularização fundiária hoje que está sendo feita pelo INCRA, ela é uma regularização mais completa. O produtor recebe o título e o registro. Então ele pode sair dali e fazer uma operação de crédito. Sim. E isso gera desenvolvimento, isso gera negócios. E eu acho que é isso que ao final e ao cabo todos nós queremos, que as propriedades elas sejam produtivas. Olha, mas tem um desculpa, dado Arthur, muito... fica à vontade. Desculpa, Dalva. Não, imagina. Porque me veio uma pergunta aqui, que eu estou pensando em alguns dados que eu li recentes, que é da safra 22 agora, que vai ter, que saiu, a Conab fez um balanço recente, agora em junho. O Maranhão teve a maior expansão de área plantada do país, com 20%, 20 e poucos por cento. E a maior expansão também da produção, com 25%. Números extraordinários. É claro que teve a ajuda do clima, né? Nunca choveu tão bem na hora certa. Mas a expansão da área plantada é algo extraordinário. E aí a pergunta do milhão, né, Dalva? Quem vai avançar mais rápido? É o agronegócio ou é a organização fundiária? Porque parece que o agronegócio está avançando mesmo. E aí eu vou isso, aproveitar, né? porque eu acho que o que eu ia perguntar está bem em sintonia e eles já podem trazer aqui uma análise completa. A gente abriu esse bloco falando sobre a questão mais da dificuldade de acesso a serviços em decorrência da irregularização, né, desses imóveis, especialmente nas áreas urbanas. Mas como a gente entrou bastante aqui na questão do campo, a gente não pode ignorar outro fator, que é o fator violência no campo. Algo muito presente e que assombra muias dessas famílias que estão lá, às vezes, sem recurso. Está lá no meio. Então, pegando tudo isso, a gente traz aqui a resposta do milhão. A pergunta do milhão a gente já fez. Eu vou primeiro aqui do que o Arthur falou. A terra é um bem inelástico. Quando ele falou que lá para o sul, lá para o sudeste, lá para o centro-oeste, as áreas de produção já estão produzindo bastante, não tem mais quase para onde expandir, aí se vai andando para onde ainda tem terra disponível. E a confusão fundiária no estado do Maranhão e Piauí, estados mais próximos daqui dessa região, essa confusão fundiária, ela deixou muitas terras improdutivas. Terras que a algum momento da história foram produtoras de gado, de criação extensiva, sem tecnologia. Isso. Ela passou a dar mais resultado para a família. Então essas terras foram sendo historicamente degradadas, e elas estavam aí quase que produtivas, bem produtivas mesmo. E aí as pessoas que já têm capital, tecnologia, conhecimento, vê o quanto que é importante para o momento o agronegócio, que é uma coisa que não é necessidade só brasileira, é necessidade mundial.
o alimento. E por conta disso eles foram avançando para cá e com recurso, com conhecimento se resolve tudo, né? Quer dizer, um pedacinho de terra vendido lá compra um mundo de terra aqui. E aí essas questões cartoriais, essas questões burocráticas, isso aí fica baratinho em relação ao capital que eles trazem, vão vender um pedacinho lá. Esse é o avanço, por isso que a agricultura do Maranhão foi o estado que mais avançou. Avançou por quê? É porque tem uma potencialidade extraordinária? Tem, mas não é só isso. Avançou principalmente porque é a área que está disponível. Por isso que eles ainda há muita área disponível, né? Área disponível. E nas mãos de não maranhenses. Isso. Eu queria apresentar. Nas mãos de brasileiros, né? Porque existem questões que a gente tem que tratar elas de forma muito transparente. Claro. Então, questões que envolvem agronegócio, agricultura familiar, latifúndio, minifúndio, conflitos agrários, violência no campo, elas acabaram sendo colocadas como que se os produtores eles se degladiassem entre si, como se houvesse ali uma espécie de guerra fria, ou até realmente uma guerra de quente fato. Mesmo, Mas o que de fato acontece? Nós temos atividades que convergem. Você tem espaço para o grande produtor, para o pequeno produtor, para o agricultor familiar, e não há nenhum demérito em usar esses termos. Quem atua no agronegócio deve ser considerado assim, e quem atua na agricultura familiar, da mesma forma. E é importante quando você passa a ver os números e os nichos. Se no Maranhão nós temos condições de ter uma agricultura, por exemplo, familiar, de qualidade, que produza óleos essenciais, extrativismo, por exemplo, arroz negro, que é um arroz valorizadíssimo, é um nicho. Vai ter mercado para consumir e aquelas pessoas que estão produzindo isso na agricultura familiar vão se beneficiar e não tem problema nenhum. Então, da mesma forma quando a gente trata de quem produz grãos, soja, milho, há uma frase do Chico Graziano que ele diz o seguinte: o produtor, a atividade de produzir, ela é tão nobre, ela é tão importante, ela é tão fundamental, que não importa se ela é grande, pequeno, médio ou grande, não importa se o modelo é capitalista, se é comunitário, não importa se é de associativismo, em razão daquilo que ele faz, que é produzir alimentos. Então, hoje, o que a gente se preocupa é que haja segurança, que quem está produzindo, produza com segurança para si próprio, porque ele tem uma indústria a céu aberto, seja ali no seu quintal, na sua horta familiar, na sua casa, ou seja, uma fazenda de 10 mil hectares. Ambos são importantes. Então, as questões que foram do passado, elas não podem ser repetidas como se ainda acontecesse. Eu sou fascinado pelaquilo que eu vivencio. Acho que o Maranhão é um grande celeiro, existem excelentes produtores. Raimundo pode falar disso com maestria, porque a vivência dele também é essa. E o que a gente tem é que concentrar esforços para que haja, de fato, um desenvolvimento, para que o produtor se sinta seguro, ele tenha segurança jurídica no que ele faz, que amanhã ou depois ele não tenha 20, 30 anos da vida dele colocado numa área, voltando para a regularização fundiária, e alguém questionar aquele título. Eu acho que a segurança jurídica talvez seja o ponto principal para qualquer negócio. Inclusive, nós já fizemos um programa aqui com o atual presidente do Tribunal de Justiça, Paulo Welter, falando de segurança jurídica, né? Porque perpassa todos os negócios, né, Dalva? Todas as nossas relações, de fato. E é isso. Então, eu acho que a gente podia dar uma paradinha aqui, né, Dalva, e pegar o próximo bloco. Vamos fazer falar isso, um pouquinho então. sobre isso. Vamos fazer uma pausa rápida e daqui a pouquinho, no próximo bloco, com mais negócios na pauta, a gente volta a falar sobre esse tema que está bem interessante aqui. Já já.